Irmãos, tem certas coisas que acontecem na vida da gente e parece que Deus provoca certas coisas que é para a gente ter entendimento com relação ao ser igreja. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que às vezes as pessoas confundem, né? Ao longo da história, né, quando a igreja vai se desviando, quando ela vai perdendo a forma, ela perde um conceito muito importante dentro da igreja. Tá? Quem aqui conhece o termo unânime? Unanimidade. Unânime, irmãos, foi o conceito da igreja de Atos, que a igreja, com o tempo, ela perdeu. Tá? A igreja hoje, irmãos, ela perdeu o conceito de ser unânime. Tá? Mas ela adquiriu o conceito de ser única, ou de ser uma unidade. Então, o diabo está pouco preocupado se a igreja é única, ou se estão todos aqui em nome de Jesus. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se você vem à igreja, mas você em uma condição única. Ele não está preocupado se as pessoas vêm até a igreja em nome de Jesus, mas com um único propósito. Ele está preocupado se a igreja é unânime. A diferença da igreja de hoje, o princípio ativo que não age mais na igreja de hoje, que agia na igreja de Atos, é o fato de ser unânime. Então, a gente vai perguntar assim, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de ser único? Eu coloquei um hino para vocês hoje à tarde, não sei se vocês perceberam, quando ele fala assim, nós somos um em Jesus. É unânime. Ele está falando de unanimidade, de ser um em Cristo. Ao longo da história da igreja, o que aconteceu? Ela perdeu esse conceito de ser unânime e ela adquiriu um conceito de unidade. Como que a gente pega isso na prática nos dias de hoje? Esses dias um rapaz mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, ó, eu sonhei com você. Eu sonhei que você estava bem, que você estava sorridente, que você estava contente. Mas se você não tiver, pode ficar tranquilo que em pouco tempo você estará. Ele estava dizendo assim, ó, em nome de Jesus. Tá? Ele estava querendo dizer isso para mim, só que ele não teve coragem de dizer, né? Mas ele estava dizendo, em nome de Jesus, as coisas vão melhorar para você. Então, a pior coisa que existe no crente hoje, é dar um tapinha nas costas e falar, Deus te abençoe. Ser crente, pertencer a uma igreja, professar uma fé, confessar uma fé, crer em Jesus Cristo, crer que Jesus é o seu Salvador, mas dar um tapinha nas costas e dizer assim, ó, Deus te abençoe. O que ele está fazendo? Ele está sendo único. Ele não está sendo unânimo. Esse é o pior conceito que existe dentro da igreja hoje. A sabedoria de Satanás fez com que a igreja perdesse a unanimidade e adquirisse um conceito de unidade. Então, cada um aqui é filho de Deus, mas não são irmãos.
É como se cada um dentro de uma casa tivesse cada um a sua vida. É como se o filho tivesse a sua vida, a esposa tivesse a sua vida, o marido tivesse a sua vida, mas não fossem uma família, não fossem unânimes. É isso que acontece dentro da igreja hoje. Quando eu vou, por exemplo, quando você liga a televisão, e você vai para aqueles cultos desses teleevangelistas, né? Que tem lá 5.000 pessoas num culto dele, não tem unanimidade. Eles não são unânimes. Eles são únicos. E o pregador, ele prega unidade. Quando você, por exemplo, quando você faz uma campanha de cura, vamos fazer uma campanha de cura aqui, não é igreja. Por quê? As pessoas vêm até a igreja e a pior coisa que já inventaram dentro da igreja evangélica é campanha. Quando é campanha evangelística para pregar o evangelho, para pregar o arrependimento e a fé em Cristo, amém. Isso torna a pessoa igreja. E a igreja é unânime. Quando se prega campanha de cura, portas abertas, milagres, libertação, faz com que as pessoas, vem todo mundo, lota a igreja, de pessoas que não estão unânimes, não são igreja. Por isso que não são salvas, tá? Elas vêm atrás de um milagre, elas vêm atrás de uma solução, então elas vêm cada uma atrás de Jesus, elas vêm para receber Jesus, o que o pastor oferecer, por causa da condição que ela está e o que ela precisa, ela aceita qualquer mensagem. Então ela não é unânime um com a outra, está todo mundo junto ali. Quando eu ligo a televisão, irmãos, eu vejo, por exemplo, o Templo de Salomão, as pessoas dando testemunho de milagres e coisas que o Senhor fez na vida, supostamente fez na vida delas, não é igreja. Porque eles não são unânimes, eles são únicos num propósito. Eles vieram atrás daquilo, é único, não é unânime. Esse conceito Satanás colocou dentro da igreja. Então, eu não sou um com você, mas eu sou mais um com você. Eu sou só mais um que veio atrás de um milagre. Eu sou só mais um que veio atrás de uma cura. Eu sou só mais um que veio, em nome de Jesus, atrás de uma solução. Isso é unidade. Não é igreja, porque a igreja é unânime. O que vai ser mais difícil para essa igreja entender com relação à doutrina de Cristo é que Cristo não era único, mas era unânime. Ele não quer uma igreja onde cada um venha para cultuar Ele tão somente. Ele não quer uma igreja onde que as pessoas venham atrás dele, a multidão veio atrás de Jesus, mas cada um com um interesse. Cada um com o seu próprio interesse, e isso ele não quis. E Deus não quer isso. Deus quer uma igreja unânime, e isso vai ser a pior doutrina, ou a doutrina mais difícil para ser aplicada dentro da igreja. Quem nasceu debaixo de um pano de fundo, de campanhas, vai ser muito difícil. É o CD, é a parte do CD mais difícil de ser desgravada. É o ponto mais difícil de ser desgravado. Mas quando a pessoa se torna igreja, quando ela é chamada por Cristo, ela é chamada para ser unânime. Por que a igreja hoje não é unânime? Por exemplo, existe uma guerra territorial dentro da igreja. Eu não posso pregar lá, ele não pode pregar aqui, meus membros não podem ir para lá, o membro não pode vir para cá, não pode... isso não é ser unânime. Isso é ser único. Então, essa guerra territorial já denota que não é igreja. É uma unidade.
e não uma unanimidade. Isso é uma diferença tão grande. O diabo não está preocupado se você vem à igreja, mas não é unânime. Ele não está nem um pouco preocupado com a unidade. Se todos vierem aqui, atrás de Jesus, tão somente por você, por uma unidade, ele não está nem um pouco preocupado porque não é igreja. Não entendeu o evangelho. Não entendeu o conceito de igreja. É um monte de pessoas, é uma congregação, um agrupamento de pessoas que vieram até a igreja por um interesse. Cada um pelo seu. Ainda que é um exemplo. No Jardim do Éden, Deus não fez uma parceira para Adão. Fez. Ele fez o quê? Uma companheira. O que é uma companheira? Que tivesse unânime com ele. Hoje nos casamentos, irmãos, é aplicado a parceria. Hoje não existe casamento, existe parceria. Porque o casamento é para crente. Por isso que Paulo vai falar, não entre em julgo desigual. Casamento é para crente. Casamento é para cristão, é para filho de Deus. Por quê? Porque Deus não deu um parceiro. O que acontece hoje? Se ele é rico, se ela é bonita, se ele me dá uma condição de vida boa, se ele não vai me gerar problema no futuro, cuidado, igreja. Cuidado que vocês podem estar dentro de um contexto de parceria e não dentro de um contexto de unanimidade. Cuidado, eu vejo isso dentro do ministério. Está dentro do contexto da parceria. Se você está dentro do contexto de parceria, seu casamento não vai se sustentar. O que é pior, né? Se você continuar casado. Tá. No Jardim do Éden, Deus deu uma companheira que andasse junto, que andasse unânime com Adão, e não um parceiro. Hoje a gente ouve falar muito em parceria. Eu tenho um interesse, o outro está um interesse, a gente junta os dois interesses, cria-se um produto e cada um ganha. Eu tenho a mão de obra, você tem material, o outro tem um terreno, junta os três, constrói, vende, cada um lucra o seu, beleza, isso é parceria. Isso não é ser unânime. A igreja de Atos era unânime. Amém? Unânime é quando cada um está dentro do mesmo propósito. Junto. Entendam bem, igreja, vai ser o conceito mais difícil, vai ser uma regra geral para você entender a doutrina de Cristo. Se você não tiver encaixado dentro dessa unanimidade, não adianta. Amém? Abre lá em João capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Primeira João. Primeira João, capítulo 3. João não estava escrevendo o evangelho para a igreja. João estava escrevendo doutrina para a igreja. Aqui, nós não vamos ver uma das palavras de Jesus. A gente não vai ver palavras diretas de Jesus. O que a gente vai ver é o conceito de Jesus. Irmãos, entenda bem uma coisa, grava bem isso que eu vou te dizer. Aqui acho que foi conversando aqui
sábado aqui, antes do culto dos adolescentes, eu falei algo para eles que Deus já tem colocado no meu coração. Tá? Quem estudou matemática sabe disso, né? Que a soma dos produtos, né? A soma dos fatores é igual ao produto. Quando que 2 mais 2 é 5? Quando a conta está errada. Então, você nunca vai chegar num resultado se os produtos estiverem errados. Se os fatores estiverem errados, o produto nunca vai ser atingido. Se você precisa comprar algo que custa 20 reais, eu der 2 notas de 5 para você, você compra? Você não compra. Então, as coisas do reino de Deus é a mesma coisa. Se não houver a ordem dos fatores em acordo, não se chega ao produto. A igreja que prega o evangelho, ela só ganha pessoas, ela só ganha almas para Cristo quando ela estiver somando os fatores. Se ela não estiver somando os fatores, ela não vai alcançar o produto. Quando a igreja não prega o evangelho, quando a igreja prega um falso evangelho, ela não necessita de Espírito Santo de Deus. As pessoas são convencidas não pelo Espírito Santo de Deus, mas pela sua própria carne. Então não tem convencimento espiritual. Então as pessoas se agregam, as pessoas permanecem, as pessoas investem. Por isso que no meio evangélico cresce, no meio espírita cresce, no meio kardecista se cresce, no meio católico cresce. Por quê? Porque não precisa de convencimento do Espírito Santo. No meio evangélico cresce. Por quê? Porque não precisa de Espírito Santo de Deus, tá? Agora, a partir do momento que você prega o evangelho, você necessita, para as pessoas serem convencidas dentro da sã doutrina, só pelo Espírito Santo de Deus. E se você não somar os fatores, não se chega no produto. O erro não está na palavra, o erro não está em Deus, o erro não está no seu espírito, mas o erro está na soma dos fatores. Eu falei para eles aqui no sábado. Quem aqui sabe fazer bolo, por exemplo? Tá? Se você tirar a farinha, dá um bolo? Se você tirar o leite, dá o bolo? Se você tirar os ovos, dá o bolo? Se você tirar o fermento, ele cresce? Se você não ligar o forno, ele cresce? Ele cozinha? Se no meio da fornada você abrir o forno, o que acontece? Então, existem fatores, quando se prega o evangelho, existem fatores que precisam ser atendidos. As almas são ganhas quando esses fatores são preenchidos. Se vocês querem ganhar almas para Jesus, vocês têm que andar dentro da doutrina de Cristo. E Deus vai agregar aqueles que hão de ser salvos, porque salvo é aquele que é chamado por Deus para a doutrina de Cristo, para os ensinamentos de Jesus. Não se escandaliza não se tem poucas pessoas na igreja, porque Jesus falou que seriam poucos que se acertam com ela. Então isso é normal. São poucos que querem andar no caminho estreito e são poucos que se acertam com a porta estreita. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas se você quer almas convertidas, você precisa somar todos os fatores, tá? Aqui, João, ele está ensinando a doutrina para a igreja.
E olha o que ele vai falar no verso 17. 1 João 3,17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão passar necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Mexeu no bolso. João mexeu no bolso. João mexeu no bolso, irmãos. Entenda bem isso. Ele mexeu no bolso do crente. Agora você pega uma geração que está acostumada a vir para a igreja, única. Ela não está olhando o seu irmão do lado que está necessitado, ela está vendo a sua necessidade. Ela não dá R$1 para o seu irmão que está do lado, mas traz R$1.000 para o gasofilácio aqui. Por quê? Porque ela é única, ela não é unânime. Ela está única no seu desejo, mas ela não está unânime no desejo do seu irmão, na necessidade. Ela não está enxergando nem a necessidade. Ela só está enxergando a sua necessidade. E isso acontece hoje. A maior parte que está aqui dentro nasceu debaixo desse pano de fundo. Então, é uma das doutrinas que vai ser mais difícil de ser aplicada dentro da igreja. Vocês querem ver uma coisa? Vai para Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, no verso 15. Também escrevendo para a igreja, tá? Doutrina. Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de um alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, ou tapinha nas costas. Deus vai suprir sua necessidade, bate nas costas. Deus te abençoe, meu querido. Você está vendo o seu irmão em condições, você está dando tapinha nas costas dele. Olha a igreja é unânime. A igreja que vai entrar no céu é a igreja de Atos. A igreja que vai entrar para o céu não é uma igreja que vem até a igreja cultuar a Deus, não. É uma igreja unânime. E isso, irmãos, é a mesma condição do jovem rico. Tirar o conceito de jovem rico de dentro da igreja vai ser uma tarefa árdua. São poucos que vão se acertar com essa condição. Tirar o conceito de vender tudo que tem, de abrir mão de tudo que tem e dar aos pobres. Jesus foi minucioso. Se ele dissesse assim, ó, vende tudo que você tem, leva para o templo, entrega para o sacerdote. Traz o dízimo e oferta para a casa do Senhor, lá a palavra fala. Malaquias não falou isso? Vai lá, leva lá, para que haja sustento lá na casa do Senhor, na casa, no templo. Depois você vem e me segue. Ele mandou dar para o pobre. Conceito de jovem rico dentro da igreja vai ser um dos conceitos mais difíceis de ser vencido dentro do ministério. Amém? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6.
E Paulo, quando escreve essa carta para os Gálatas, ele escreve uma carta repreendendo, corrigindo a igreja dos Gálatas, da Galácia, porque eles estavam abandonando o evangelho e se transferindo para um evangelho diferente. E ele fala: admira-me que tão rapidamente vocês têm abandonado o evangelho. Gálatas capítulo 6, no verso 2, Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Não dá tapinha nas costas, não. Ele fala: Deus te abençoe, Deus vai te sustentar, Deus vai te ajudar. Não transfira para Deus aquilo que é obrigação. A igreja é unânime. A igreja é comunitária. O apóstolo Paulo, quando escreveu 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala da Santa Ceia, quando ele fala assim, ó, vocês se ajuntam não para o bem, mas para o mal, ele está dizendo: vocês não são unânimes. Olha, eles se ajuntavam para a ceia do Senhor, eles se ajuntavam para memorizar, para o memorial eterno, tá? Eles se ajuntavam para aquilo, a reunião que eles faziam, só que Paulo vai dizer: vocês não se ajuntam para o bem, vocês vão até a Santa Ceia, vocês têm todo o procedimento da Santa Ceia, mas vocês estão se ajuntando para o mal. Por quê? Porque vocês não são unânimes. Por quê? Porque um sai daqui com fome e o outro sai bêbado. Uns saem daqui, uns vêm com tanto e outros vêm com tão pouco. Vocês não têm essa visão. Conceito mais difícil, irmãos. Ainda mais nos dias de hoje. Ah, mas se as coisas acontecessem como acontecesse na igreja de Atos, então todo mundo queria se agregar. Essa é a pergunta que a gente mais ouve, né? Então todo mundo queria se agregar a uma igreja. Paulo vai corrigir isso também. Primeira Coríntios, se não me engano, capítulo 5. Mas se o negócio é fácil assim, se é fácil assim ser igreja, então eu também vou querer ser. Mas Paulo dá uma recomendação. No verso 9. 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Que impuro que ele está falando? Com ímpio? Não. Ele está falando com o impuro dentro da igreja. Esse conceito de igreja que eu estou falando para vocês é maravilhoso, mas quando o ímpio, quando aquele que não é igreja, que segue agregar, ele fala: não se associe. Não se associe. Não estou falando com o ímpio do mundo, porque com o mundo você não tem comunhão mesmo. Você pode ter até uma afetividade, mas comunhão você não tem. Crente não anda com ímpio. Crente não se relaciona com ímpio. Crente não casa com ímpio. Crente não namora ímpio. Crente não se coloca em julgo desigual. Crente não tem relação estreita com ímpio. É o que ele está falando aqui, ó. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. Eu não estou falando do ímpio. Ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso teriam que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que se dizendo ser irmão com crente.
for todas essas outras coisas, impuro, avarento, roubador, adúltero, promíscuo. Eles vinham para a igreja, para querer participar de uma igreja igual a igreja de Atos, mas eles vinham convertidos. Ninguém esconde o que é há muito tempo. Ele vem convertido, ele vem agregado, ele vem confessando Jesus como seu Salvador, ele vem doando. Irmão, se você entrar na rede social daquelas pessoas que vêm até a igreja, não unânimes, mas que vêm à igreja para participar de uma campanha, entra na rede social, você vê que tipo de pessoa, e a palavra de Deus fala para você. No verso 12. Pois com que direito haveio de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgarás. Expulsai. Paulo fala, expulsa. É por isso que eu vou pedir amanhã, tá? Para Evelyn, para Amanda, para Márcia, se ela puder, me passar o contato de todas as pessoas que estão no grupo, aqueles que não têm comunhão com a igreja, aqueles que não querem fazer parte da igreja, aqueles que não têm comunhão estreita. E na próxima assembleia, exclui. Evangelho não pode ser banalizado. Aliás, você sabe o que significa o termo banalizado? Banal significa único, sozinho. Não é unânime. Irmãos, isso não é igreja, eu não vou participar disso. A pessoa ouviu o evangelho, mas ela não quer ter comunhão com a igreja, as portas estão abertas, pode participar do culto, pode assistir, é aberto para assistir no Facebook à vontade. Mas saber das coisas da família, da igreja, só se for igreja. Eu não posso entrar dentro da casa do Amauri para dar palpite na família, na esposa dele. Eu sou família? A não ser que eu seja família. Unanimidade. Deus está cobrando isso de vocês. As coisas não acontecem lá no final, porque você dá tapinha nas costas e fala, Deus te abençoe. Deus. Vai para a igreja de Atos, não é assim. A igreja de Jerusalém passava fome. O apóstolo Paulo vem desde Tessalônica recolhendo. Para quê? Já deixa pronto o malote aí, tá? Que hora que eu passar, eu só vou recolher para ir para Jerusalém. A igreja da capital da fé passava fome. E eles estavam levando. Paulo estava levando os mantimentos para poder. Você pega várias e várias vezes o apóstolo Paulo dizendo assim, que ele era sustentado pelos irmãos. Unânime. Ele era unânime. A igreja era coesa e Deus ia acrescentando. Deus não acrescenta porque a igreja não é unânime. A igreja ainda tem o costume de vir até a igreja receber e não doar. A igreja precisa aprender, ela precisa ter esse conceito impregnado dentro dela. O conceito de levar as cargas dos outros. Sofrer com os que sofrem e sorrir com os que sorriem. A tua alegria não é tua, a tua alegria é minha também, mas a tua dor também não é tua, a tua dor é minha também. As pessoas hoje, na igreja, hoje que anda na terra, 5.000 pessoas dentro do templo de Salomão, elas não estão preocupadas com a dor um do outro. Eu vim aqui porque o homem de Deus vai dizer algo que vai mudar a minha situação, do outro não sei nem quem que é. Não é igreja. Pela palavra de Deus, não é igreja.
A igreja comunitária. Esse era o conceito, sabe de quem? Jesus. Quando Jesus vem, quando ele deixa os céus, ele deixa a glória do Pai e nasce em Belém da Judéia, ele está fazendo isso porque ele era unânime a nós. Ele queria ser um conosco. Ele não veio aqui para dizer eu sou Deus. Não, ele nasceu como homem, para ser unânime junto conosco. Esse é o conceito. Nós não somos discípulos. Discípulos é o quê? Aprendizes. Discípulos de quem? De Jesus. Aprendendo de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o que ele está dizendo. Vocês precisam aprender a ser igreja comigo. O que eu fiz? Eu fui um com vocês. Eu reatei a amizade com o Pai. Eu, você e o Pai. Jesus é o irmão mais velho, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o príncipe da paz. Então ele tornou nós um com o Pai. Vai lá para João, capítulo 14. João capítulo 14. No verso 23. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pai, Cristo e você. Um só. Unânime. Enquanto a igreja não for unânime, as coisas não acontecem. Enquanto a igreja viver de desencargo, as coisas não acontecem. Enquanto for só desencargo, enquanto for para os outros verem, ou para desencargo de consciência, alívio de pressão, as coisas não acontecem. Aonde que está o erro? Está na unidade. Eu venho para a igreja para ser salvo. Não. Eu venho para ser um com você. Se eu sou igreja, ao longo do tempo, irmãos, o mundo tentou imitar, porque o diabo não cria, não tem poder criativo, tá? Mas ele copia. Então, ao longo do tempo, inventaram os rótulos, ou como é que chama? A maçonaria. Você está entendendo? Eles estão tentando uma forma de imitar a igreja. Eles não são unidos em Cristo. Eles não são igreja, mas eles tentam a mesma conduta da igreja. Isso confunde a igreja. Isso confunde as pessoas. Vai ser muito difícil disso ser entendido para vocês, compreendido. Mas quando você pega a igreja de Atos e você vê que é uma igreja unânime, quando você vê as obras da igreja de Atos,
você vai ver que ela faz isso não por causa de uma unidade, não porque cada um para si, mas porque são unânimes, todos no mesmo propósito. Deu para entender? Difícil é aplicar, né? Deu para entender, mas o difícil é aceitar. Já pensou se Jesus fosse único só? Ele chegava aqui e falava assim: eu sou o Filho de Deus, tenho todo o poder nos céus e na terra, tudo foi feito através de mim, sem mim nada foi feito. Eu sou Deus Filho, Deus me deu em mim, e nas minhas palavras está toda a condenação, mas eu não quero nada com vocês, eu não vou morrer para vocês não, tá? Eu só vim aqui para declarar o meu poder, eu só vim aqui para me mostrar quem eu sou, os erros que vocês cometeram, mas eu não vou ser unânime com vocês, eu não vou morrer por vocês. Eu não vou pagar o preço para a justiça de Deus por causa de você. Eu não vou transferir a minha natureza santa e absorver de vocês a sua natureza pecaminosa lá na cruz do Calvário, não, tá? Eu não vou expiar pecado de ninguém, porque eu não quero ser unânime com o pecador, não me misturo. Sou santo. Então, dessa forma, Jesus está ensinando para a igreja como que ela tem que andar nessa terra. Cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém? A gente vai falar mais a respeito disso, irmãos. Aliás, a gente vai pregar isso. Até o dia que me mandar embora. Abre aí na sua confissão de Westminster. Capítulo 20. Quando a igreja aprender a ser unânime, ela vai aprender a orar. A igreja, quando aprender a ser unânime, ela vai aprender a orar. Ela vai ter tanto motivo para orar, que 1 hora por dia vai ser pouco. Abra aí capítulo 20 da Confissão de Westminster. Vamos começar a ler junto? No parágrafo 1 diz assim, ó. Fala a respeito da liberdade. Liberdade que ele está falando não é que você tenha liberdade, mas daquilo que Cristo te libertou. Quando João 8,32 fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele está falando assim, ó, quando vocês tiverem entrelaçamento, envolvimento comigo, quando vocês me conhecerem, vocês serão libertos. Quando vocês conhecerem de forma revelada, tá, vocês serão libertos. Tá? Então, nessa capítulo 20, começa a falar da liberdade que Cristo nos dá. Tá? A liberdade que Cristo, sob o Evangelho, comprou para os crentes. Olha cada termo maravilhoso, irmãos. Não é de graça para ele. É de graça para nós, mas para ele não, ele comprou. Ele comprou com a sua vida. Ele comprou sendo uma oferta viva. Ele comprou com o seu sacrifício. Com a sua obediência. Mas você sabe o que é passar uma vida inteira sem pecar nem com pensamento? Nem com a intenção? Nem com os olhos? Nem com as atitudes?
nem com as motivações. Você já pensou você passar 33 anos sem cometer um pecado sequer? Puro, santo, sem mácula, para ser uma oferta viva para a justiça de Deus, cumprindo em tudo a vontade do Pai. Então ele comprou para os crentes, né, essa liberdade. Em que consiste essa liberdade? Consiste em serem libertos. Primeiro, liberdade da culpa do pecado. Irmãos, esse é evangelho puro. Primeiro, ser liberto da culpa do pecado. Se parasse aí, para mim já estava bom. Tá? A liberdade que Cristo comprou para nós, com o anúncio das boas novas, com a sua obra, com o seu sacrifício, primeiro, liberdade da culpa. Quem entendeu isso, quem foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, sabe o quanto isso é importante, ou é essencial para a vida do homem. Olha como a igreja está, em tudo isso que nós vamos ver agora, olha como a igreja anda desviada sobre a terra. Quando eu falo para vocês que 95% dos crentes não são salvos, é porque eles não andam debaixo desse contexto. Isso para eles não interessa. Quando que vai vir a parte da bênção? Quando que você vai contar a bênção? Quando que você vai falar que Deus vai abençoar? Ou que Deus vai solucionar? Ou que Deus vai abrir portas, curar? Quando que vai começar isso? Tá? Então ele começa dizendo assim, a liberdade que Cristo sob o Evangelho comprou para os crentes consiste em serem libertos da culpa do pecado, libertos da ira condenatória de Deus. Pera um pouquinho. Quando eu falo para vocês que o arsenal bélico de Deus está apontado para o pecador, e Cristo liberta disso. Olha os valores que a igreja tem que ter em Cristo e os valores que a igreja tem hoje em Cristo. O pior nome que é usado dentro da igreja hoje é em nome de Jesus. Porque ninguém usa esse termo em nome de Jesus para ser. Em nome de Jesus eu sou livre do pecado. Em nome de Jesus eu sou liberto da ira de Deus. Isso é blasfêmia, tá? Da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. O que é a maldição da lei moral? O que é a lei moral? O que nós aprendemos semana passada? O Senhor no Sinai, Ele deu 10 mandamentos. Esses mandamentos têm que ser seguidos, nós não estamos livres disso. Tá? Mas alguém consegue, ou alguém já, em algum momento, já tropeçou em algum desses 10? Todos, né? Em todos. Aliás, deixa eu perguntar para a igreja uma coisa. Quem aqui conhece os 10 mandamentos na íntegra? Dos 10, 4 diz respeito ao Senhor. Diretamente. E 6 é a nossa responsabilidade com os homens. 4 são leis, né, são as leis com relação a Deus. E 6 são relacionados aos homens. Quando você liga a televisão, ai. Quando você vai para a internet, ai. Quando você vai para a praia, ai. Tem crente lotando a praia. Quando você vai para o shopping, eu não digo para você se você precisa de algo lá. Eu estou falando quando você vai lá para passear.
Quer passear em Sodoma? Gomorra? Vai para o shopping. Quer passear em Sodoma e Gomorra? Vai para a praia. Só de pensar em isso, você já está infringindo os mandamentos do Senhor. Só de gostar, você já está infringindo os mandamentos. Vai para as tendências da moda, acabou. Quais são os 10 mandamentos? O primeiro deles, irmãos, é não ter outro Deus diante do Senhor. Já começa por aí. Quem aqui da igreja, quem aqui talvez esteja assistindo e se intitula crente, tem os 10 mandamentos na ponta da língua? Como Davi disse, né? Os teus mandamentos guardei no coração para não pecar contra ti. Quem aqui tem o interesse de estudar os 10 mandamentos para não pecar contra o Senhor? Eles falam, irmãos, olha como que é a igreja primitiva. Eles falam que o Senhor, que Cristo, Ele pagou, Ele comprou aos crentes, né, a liberdade que Ele comprou é da maldição da lei moral, da maldição da lei. Por quê? Porque a gente não cumpre. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Nós que nos intitulamos crentes, conhecemos a lei? Conhecemos os 10 mandamentos a fio? Por que o crente peca hoje, irmãos, de uma forma arbitrária? Porque ele nem conhece os 10 mandamentos. Se eu pedir para alguém vir aqui na frente e recitar os 10 mandamentos, será que alguém conseguiria? Será que eu chamar um desses que estão ouvindo, que talvez nem assistam na internet, né? Mas se eu chamar alguém desses que estão aqui e vierem aqui para recitar os 10 mandamentos, se eu entrar numa igreja com 5.000 crentes pedindo bênção para o Senhor e falar para ele assim, ó, recita os 10 mandamentos, ele vai saber? Mas é o Senhor que está agindo na vida dele, é o Senhor que está pagando cheque sem fundo, é o Senhor que está prosperando, dando carro zero, é o Senhor que está curando, mas ele não sabe nem os 2 primeiros mandamentos, ele não sabe. Se eu perguntar para um católico, por exemplo, por que você adora imagem? Não sei, eu aprendi assim. Se eu perguntar para um crente, por que você não adora imagem? Não sei, eu aprendi que não pode. Mas por quê? Não sei. O Senhor, irmãos, esse ponto aqui foi crucial para mim. Cristo me libertou de coisas que eu nem sei, que eu deveria viver hoje. Porque nós não somos, depois que Cristo nos libertou da maldição, não significa que nós não precisamos praticar. Domingo eu falei para vocês aqui a respeito da saída do povo do Egito. O que mais pegou, irmãos, foi que quando o Senhor falou, eu vou libertar vocês, como que vocês devem estar na noite que vocês vão comer o cordeiro assado? Com ervas amargas e com pães asmos. Como que vocês devem estar? Prontos para sair dessa condição. Cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comam rápido. O crente tem que estar pronto
Se você foi elucidado pelo Espírito Santo de Deus, você está pronto para largar o pecado. Está pronto para desenvolver, porque aqui eles vão falar, daqui a pouco eles vão falar, que Cristo comprou a condição, a nossa condição de fazer a vontade de Deus. Está vendo onde está o livre-arbítrio aqui? Como ele não existe para nós. Em Cristo ele comprou a condição da gente poder fazer a vontade de Deus. Da maldição da lei. Em serem libertos deste presente mundo ímpio, tudo isso Cristo comprou com a sua obra, com o Evangelho, tá? A liberdade que Cristo comprou para nós. Do cativeiro de Satanás, eu não posso escolher Deus, eu sou cativo do diabo. Homem que não foi elucidado pelo Espírito Santo de Deus, ele não escolhe Deus, ele é cativo, ele é preso. Ele está nas garras. Ele está dentro do conceito de Satanás. Ele não sai, ele é cativo. Cristo comprou isso para nós. O que a igreja está vindo buscar em Jesus hoje? Quando que o crente é feliz hoje? Quando Deus abençoa com condição financeira, com solução de problema, mas ele não sorri para essa condição. Cristo me salvou. Ele me salvou dos meus próprios pecados, ele me salvou da condenação da lei, ele me salvou da ira de Deus, ele me tirou das garras de Satanás. Eu servia como escravo a Satanás, com a minha própria vontade. Ele me comprou disso, ele me tirou disso. Irmãos, isso é profundo demais. Do cativeiro de Satanás, do domínio do pecado. Cristo me comprou do domínio do pecado. O pecado dominava o homem. Romanos vai explicar isso muito bem. Ele dominava o homem. Quando você crê em Jesus, movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, convencido pelo poder do Espírito Santo, você é liberto do domínio do pecado. Mesmo que você tenha uma natureza pecaminosa, ela não te domina mais. Você não faz mais a vontade da carne. Será que estão oferecendo isso na igreja hoje? E quando é oferecido isso, será que a igreja está aceitando de bom grado? Será que ela quer renunciar para aceitar isso que eles estão passando para nós? Esse entendimento que eles estão dando? Da nocividade das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura, da condenação eterna, como também em ter eles livre acesso a Deus e lhe prestarem obediência. Quer dizer, o homem só pode prestar obediência a Deus por causa da obra de Cristo. Sem Cristo, você não pode, por você mesmo, obedecer a Deus. Aliás, você não pode nem escolher Jesus. Não movidos de um medo servil, quer dizer, você não obedece a Cristo por medo. Mas é por prazer, é prazeroso e não temeroso. Eu vi pessoas vindo à igreja por temor. Eu vi pessoas sendo doutrinadas como uma pessoa é doutrinada no centro espírita. Se vocês saírem desse ministério, vocês não vão ser abençoados em outro. Vai servir aqui por temor, por medo. Não movidos de um medo servil, mas de amor filial, quer dizer, amor de filho.
Amor de filho pelo pai. Amém? E de espírito voluntário. Né? Quando Davi, no Salmo 51, fala assim, cria em mim um espírito reto, um espírito voluntário, algo que venha de dentro de mim. Irmãos, isso é fascinante. Ele está dizendo assim, muda a minha vontade, muda o meu querer, muda o meu interior. Tá? Eu quero ser voluntário e não servir por obrigação, por desencargo, e nem muito menos por medo. Amém? E ele continua, todos esses privilégios eram comuns também aos crentes sob a lei. Tá? Na lei, isso acontecia também, na igreja do Velho Testamento. Mas sobre o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando esse livre do jugo da lei cerimonial. Por quê? Hoje não existe mais a lei cerimonial, Cristo já cumpriu. Então, pela nossa fé em Cristo, irmãos, toda essa lei já foi cumprida. Então, hoje nós podemos adorar com mais amplidão. Isso vai ser cobrado da igreja, viu? A igreja do Velho Testamento, ela tinha obrigações e obrigações físicas a serem feitas. Hoje, você não tem mais, esse encargo foi tirado de você. Você é salvo pela fé. E eles tinham uma obrigação mensal, semanal, anual. Eles tinham que prefigurar aquilo que Cristo faria. Para nós não, ele já fez. Eu falo para vocês que hoje é muito mais difícil. Amém? O jugo da lei cerimonial a que estava sujeita a igreja judaica. E tendo mais outras ousadias no acesso ao trono da graça. E mais plenas comunicações do gracioso Espírito de Deus. Por quê? No Velho Testamento não tinha a comunicação do Espírito Santo como tem hoje. Tá? Era só rei, sacerdote e alguns homens especiais. Só. Hoje não. Hoje a igreja ela é agraciada, né, pela obra de Cristo. Você vai ver lá em João capítulo 16, Jesus prometendo a vinda do Consolador. Vocês estão debaixo dessa condição. Tá? Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Do que normalmente alcançava os crentes sob a lei. Amém? Nós vamos parar nesse parágrafo, irmãos. Tá? Eu não vou me estender muito. Terça-feira é um dia meio cansativo para todo mundo. Mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês as condições que Deus tem colocado para a igreja. Aquilo que Deus tem plantado para a igreja. Só vou dar um conselho, irmãos. Cuidado com a secularidade. Satanás, no Jardim do Éden, ele ofereceu secularidade para Eva. Ele pediu para Eva, ou ele sugestionou Eva, a deixar a espiritualidade e adotar a secularidade. Hoje não é diferente. Cuidado com a secularidade. Cuidado com os padrões, os conceitos. Eles estão todos mergulhados na inteligência de Satanás. Mas tem uma coisa que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, né, irmãos? É convencer as pessoas disso. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos terminar aqui hoje.
Fecha teus olhos aí em teu lugar. Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu favor, Senhor, pela tua graça que tem sido ofertada, Senhor, a cada um de nós. Que nesse tempo o teu Espírito ainda deseja, Senhor, salvar alguns. Que nesse tempo, Senhor, tão difícil para a tua igreja, a maior dificuldade é não enxergar a dificuldade. A maior dificuldade, Senhor, é não entender o quanto o doente é doente. O quanto ele carece. Eu só te peço, Senhor, a tua misericórdia, agindo, Senhor, sobre cada um de nós. Que aqueles fatores que ainda faltam, Senhor, para nós, que o teu Espírito deseje preencher, Senhor, em nós. Deseje preencher em cada um, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu te agradeço por essa noite, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada um que o Senhor permitiu que estivesse aqui. Fica com cada um de nós, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nessa trajetória, nessa peregrinação, Senhor. Eu te agradeço por isso. E em nome de Jesus, Senhor, que eu despeço a tua igreja hoje. Fica com eles, Senhor. Nós oramos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Em paz, irmãos.